TV Educativa de Marília. Estamos aqui no Alves Hotel com o deputado Newton Tato. Newton Tato, queria que você falasse um pouco do objetivo dessa plenária, discutir os grandes temas nacionais. Você que é um deputado de linha de frente no Congresso Nacional. Primeiro, é uma oportunidade muito legal estar junto aqui com a professora Bebel e com vários companheiros aqui, não só da PUESP, né, dos professores de toda a região, mas também do meu partido, do Partido dos Trabalhadores. E essa é uma plenária porque você sabe que a gente tem esse ano, um ano muito importante, que é um ano eleitoral, de eleições gerais. Você sabe o significado que foi a volta do presidente Lula para votar um conjunto de políticas públicas e fez com que, inclusive, o Brasil voltasse a sair do mapa da fome novamente, se a gente for pegar do ponto de vista geral. E aí nós estamos também numa situação, eu que, junto com a Bebel também, mas também individualmente, rodo muito o interior do estado de São Paulo todo. E há uma reclamação generalizada, inclusive dos prefeitos, pelo abandono que tem por parte do governo do estado. E aqui nesse encontro, você evidentemente vai ter a maioria de professores. E tem um projeto, entendeu, do governador, que é um desastre, na verdade, é uma afronta aos trabalhadores da educação. E é uma tal da reforma administrativa, que coloca em risco, inclusive, o próprio ensino público do estado. E aí essa plenária é um pouco isso, para a gente discutir um pouco essa conjuntura, como é que a gente se organiza com relação às eleições desse ano, tá? Tanto no estado como no âmbito nacional. E é importante que todo mundo se organize, faça os encontros, faça o debate, porque o Brasil não pode ter retrocesso. A gente sabe o quanto que o povo brasileiro pagou com o retrocesso do governo anterior, né? Só a gente lembrar assim da fila de osso, né? Então isso é muito simbólico. Ou a forma como o governo anterior tratou o enfrentamento da pandemia, né? O descaso. Então por isso que é importante em cada região e esse papel, que a gente está, esse encontro que a gente está organizando aqui, é um pouco isso. Como é que a gente debate e enfrenta os desafios que tem esse ano aqui no estado de São Paulo. Agora, deputado, além da questão da educação com a Bebel, você tem duas pautas importantes, pelo menos, né, que é a questão do meio ambiente e a questão da reforma agrária. Fala um pouco sobre esses dois temas e da importância deles. Do tema agrário, e a gente também saúda aqui os movimentos da luta pela reforma agrária, em especial o MST, que está no Abril Vermelho, né, que é o mês de luta pela reforma agrária, mas também já anunciar aí para todo mundo que a gente conseguiu com que a ministra do STF, Carmen Lúcia, pautasse agora nas próximas 2 semanas o julgamento daquela lei da grilagem aprovada e que foi renovada a lei pelo governo Tarcísio. O que é essa lei da grilagem? Então, terra pública, a própria Constituição garante, tanto a Constituição Federal como a Constituição Estadual, ela garante que terra pública, quando ela deve ser destinada para a reforma agrária, ou para o uso comum, criar unidade de conservação, dependendo do caso, dependendo do que tem, tá? E aqui as terras devolutas do Estado, o Tarcísio então aprovou na Assembleia Legislativa uma lei que ela entrega para aqueles que invadiram essa terra, para aqueles que grilaram, tá? Lá atrás, que cometeram um crime, tomaram conta de uma propriedade que não era deles, era do Estado, do povo paulista, e que pela Constituição devia ir para a reforma agrária. Então nós entramos com uma ação de inconstitucionalidade desta lei, e já está um bom tempo que está lá para julgar, e aí agora, pelo menos, a Carmen Lúcia prometeu para a gente essa semana, de que agora vai colocar nos próximos 15 dias para votar. Isso é uma coisa. A outra é dizer o seguinte, eu até peço para as pessoas que estão ouvindo, a gente acompanhar lá meu mandato, eu acabo coordenando toda essa área ambiental do PT, eu sou coordenador da Frente Ambientalista, e
quero chamar a atenção aí de que quando a gente fala do enfrentamento da crise climática, que parece uma coisa lá de outro lugar, é para as pessoas entenderem aquilo que a gente faz aqui afeta as pessoas que moram na Índia, na China, nos Estados Unidos, o que fazem e a mesma coisa. Este ano nós vamos ter uma onda de calor enorme de novo, tá? Com o efeito do El Niño. Então se preparem aqui no interior de São Paulo que vai ser de novo. Mas a gente precisa fazer esse debate, nós precisamos fazer a nossa parte, a nossa lição de casa, porque os eventos climáticos extremos, ele atinge de forma mais dura a população mais vulnerável. É só a gente verificar quem perdeu a vida lá em Minas Gerais, na zona da mata, né? Ou mesmo nas enchentes do Rio Grande do Sul, tá? Então, ou um agricultor familiar quando perde a roça, né? O que significa isso para ele, para o ano todo. Então, são temas que a gente também trabalha, a gente vai estar trabalhando aqui, e em especial, né, no estado de São Paulo, nós precisamos discutir muito isso aí, porque o governo do Tarcísio, ele praticamente destruiu a Secretaria de Meio Ambiente, subordinou ela à Secretaria de Infraestrutura. Então, quer dizer, enquanto o governo federal avança, se preocupando com o meio ambiente, diminui o desmatamento, ganha reconhecimento internacional, atrai investimento por causa dessa política, né, ambiental, aqui no estado de São Paulo a gente vê o inverso, destruindo a área ambiental, destruindo a área de pesquisa e privatizando, querendo entregar as unidades de conservação aos parques. Então, por isso que esse debate também é importante a gente discutir, principalmente nesse ano, que é um ano de eleição. Obrigado, deputado. Boa plenária aí. Valeu, Alô. obrigado. TV Educativa de Marília para o Mundo, professor Mário Teruya, repórter especial.